Mosqueiro. Então, boa noite a todos. A aula hoje vai ser, então, o básico dentro de um centro cirúrgico, tá? A maioria de vocês, provavelmente, que já tiveram contato inicial agora nesse primeiro trimestre e que estejam em centro cirúrgico, vão ligar alguns pontos dessas, né, algumas articulações que eu vou colocar para vocês sobre essa aula, que envolve suturas, agulhas e instrumentos. Isso aqui é apenas um resumo para que vocês consigam destrinchar e estudar a fundo cada coisa que seja necessária. Cada centro cirúrgico vai ter suas particularidades, diferentes de instrumentos e de suturas, de acordo com a especialidade que eles atendem, né? Então, isso é muito importante. E o papel do enfermeiro de centro cirúrgico, ele se dá não só pela previsão, que é aquele estabelecimento futuro dos materiais que vão ser necessários, como a provisão, que seria a reposição imediata desses materiais. Então, sendo o fio, a agulha, os instrumentos algo vital dentro de um centro cirúrgico, são coisas que não podem faltar no momento do ato cirúrgico, né? Então, seria algo básico. Bom, a gente sabe que a sutura ela já tem milhares de anos, né? E os relatos na literatura nos coloca que já existe esses relatos em relação a feridas cirúrgicas 3.500 anos antes de Cristo, principalmente relatos oriundos do Egito. E até hoje é o método mais utilizado para a aproximação de bordas, né? Bom, a seleção desses materiais, ela vai ser de acordo, né, com algumas qualidades e baseada em algumas coisas, como, por exemplo, qual é a propriedade biológica do tecido ao qual vai ter aquela aproximação, né? Quais são as características físicas do próprio fio, né, e biológicas, como que ele vai se dar naquele tecido, por quanto tempo ele vai ficar, né, qual é a condição de absorção, caso ele seja de absorção ou não, né? E as condições, aqui está aquela ferida que vai ser fechada, né? Então, quando a gente pensa em sutura, tem duas formas de caracterizar a sutura, né? A gente pode pensar como todo ato onde é feita a aproximação de tecidos, né? Para que inicie o processo de cicatrização. No entanto, eu posso também, quando eu falo sobre sutura, eu posso me referir ao material utilizado na sutura, como o fio de sutura, né? Então, corriqueiramente, a gente vai ver muito esse termo sutura nessas duas condições, né? E aos fios cirúrgicos, né, eles têm evoluído ao longo do tempo, têm se tornado mais aprimorados, existem novas patentes e novos fios surgindo, né? E eles são divididos em naturais ou orgânicos e sintéticos. E aí cada um tem suas particularidades, né? Que é o que a gente vai ver hoje também. Então, o fio de sutura em si, ele é classificado diante de alguns parâmetros que a gente coloca, né? Que é para eu ter aquela escolha do fio, de qual fio utilizar, né? Então, o que é avaliado em cada fio? A estrutura dele, se ele é um fio monofilamentar ou se ele é multifilamentar, e aí existem formas no multifilamentar que pode ser trançado ou apenas torcido, né? E isso traz diferença na aplicação dos tecidos ao qual ele vai estar, né? A origem desse material, tem uma origem animal, tem uma origem vegetal, né? Que seriam considerados os fios naturais, ou é de origem sintética, né? Então, quais têm particularidades e características, né, que envolvem essa aplicabilidade? E a permanência, quanto tempo eu preciso que aquele fio fique naquele tecido, né, para que ocorra, então, o processo de cicatrização, né? E, diante disso, como que é a degradação dele, né? Ele é um fio que vai se degradar, é absorvível, que vai se degradar por enzimas, ou vai se degradar por hidrólise, né? Ou é um fio inabsorvível, que ele vai acabar tendo um encapsulamento, né? Então, quanto tempo esse fio vai ficar naquele tecido? Isso é muito importante de acordo com o procedimento cirúrgico, né?
Então, a gente sabe que os primeiros fios que foram utilizados foram fios naturais, né? E se utilizou por muito tempo, e se utiliza muito hoje ainda, né? Porém, existe um crescente aumento dos fios sintéticos, que hoje são pautados como mais adequados. Mas são mais adequados por quê mesmo, né? Porque geralmente eles têm uma reação tecidual, né, no local ao que eles estão, de pouca reação, ou seja, o fato dele inflamar pouco naquele local ajuda no desenrolar do processo de cicatrização, né? E aí nós temos outras características, né, que são como a configuração física que eu falei do monofilamentar e multifilamentar, e existem fios que vocês vão notar que, em algumas literaturas, eles são apontados como monofilamentares e em outras multifilamentares, que é o caso do nylon e do aço, que são realmente, têm as duas apresentações, né? Então, são fios que eu posso encontrar na apresentação de monofilamentar ou de multifilamentar. E aí, essas propriedades desses fios, né, requerem que haja uma maneabilidade, né, que é o manuseio, uma facilidade, né, de dar nó, importante, que é importante para o tempo cirúrgico, né? Além disso, nós temos também a força de tensão que ele produz, né? Eu preciso que os fios não se solte facilmente, né? E a reação ao qual ele vai proporcionar naquele tecido em que ele está sendo utilizado, né? Então, o que é muito comum, né, que essas propriedades, elas estejam relacionadas também ao índice de infecção e ao trauma, e aí vem das características dessas propriedades do próprio fio, né? Então, o que se acredita? Que a sutura ideal é aquela sutura que tem propriedades que permitam ser utilizadas em qualquer intervenção cirúrgica. No entanto, vocês vão ver que isso é muito difícil de acontecer, né? Então, nós vamos ter fios de vários formatos. Alguns deles se assemelham muito, né? Mas também aqueles que são considerados os melhores podem ser considerados por uma questão de custo-benefício, vai depender do que você precisa, né? E também de uma questão que é muito importante, que é a propaganda, a influência da propaganda da empresa. Então, o acesso da empresa àquele centro cirúrgico, ele também pode influenciar os fios que estejam lá, né? Então, falando das qualidades do fio de sutura, né, o ideal seria que ele apresentasse uma resistência adequada, que tivesse uma mínima reação tecidual, né, que não se degrade em contato com produtos tóxicos. Às vezes, por exemplo, o paciente precisa fazer uma quimioembolização e teve alguma necessidade de uma sutura próxima, né, que isso não atinge a qualidade, né, de permanência daquele fio no local, que não facilite a infecção, né, porque, assim, no multifilamentar, isso se relaciona muito, né? É claro que não é só o fio que pode, num pós-operatório, né, provocar algo ou induzir um processo infeccioso, não é somente ele, mas ele tendo, né, um local sendo trançado, né, ou seja, torcido, e que as bactérias se acumulam e façam um biofilme naquele local, isso vai propiciar, sim, a uma possível infecção, né? Então, a resistência constante, o calibre daquele fio, ele, em diversos calibres, ele mantém a mesma resistência, né? Qual é o atrito que ele vai causar naquele tecido, né? A capacidade de manter a resistência até quando ela é necessária, né? E aí é o tempo de durabilidade naquele tecido, quando a gente está falando de fios absorvíveis, né? Ele tem fácil manuseio, ou seja, o nó é fácil e firme, né? É possível dar apenas um nó ou dois, ou eu tenho que dar vários nós para que eu tenha essa firmeza, né? Espasticidade também é adequada, elasticidade é adequada.
Então, a gente vê quando vocês puxarem ou manipularem algum fio, a gente faz alguns testes em que nos mostram muito dessas características, né? No processo de esterilização, ele sofre alguma alteração, né? Então, ter baixa capilaridade mantém a integridade desse fio por mais tempo, né? O fato dele não ser alergênico, não ser mutagênico, né? E o preço, né? O preço também está na qualidade do fio, né? O acesso desse fio para aquele procedimento, isso é muito importante também. E velocidade da absorção do fio pelos líquidos corporais, né? Então, os fios de sutura, eles apresentam alguns benefícios. Do ponto de vista de armazenamento, que hoje em dia nós não precisamos mais ter fios com soluções que mantenham a integridade desse fio, né? O que a gente tem mais comumente ainda é o catigu, tanto simples quanto cromado, né, que precisam de uma solução para manter a viabilidade do fio, senão resseca e quebra todo, né? Mas a maioria deles não precisa disso, né? A resistência daqueles materiais tem evoluído muito, né? Tem proporcionado, pelas qualidades do fio, a redução do tempo do procedimento. Então, se eu uso um fio no procedimento em que eu consigo dar um nó, e esse nó fica estável, né, sem se desprender, obviamente vai ser um procedimento que eu vou ter uma agilidade muito maior em comparação a um fio que eu preciso dar 3, 4 nós, né? O controle da tensão, né? E a veiculação de drogas medicinais e antimicrobianas. Então, hoje nós já temos acréscimos de alguns fios, onde já é possível dispensar ou estar impregnado de algumas substâncias que melhoram a qualidade desse fio, né? Então, os fios, eles vão ter a sua aplicação onde? Desde o tecido subcutâneo, a pele, desde a parte muscular, sistema digestório, vascular, ósseos e ligamento. Então, nós temos uma infinidade de fios que podem ser utilizados em qualquer área, né? E cada um tem uma apresentação melhor, né, disponível para aquela área em que está sendo utilizado. Então, qual fio utilizar, né? A decisão de utilizar um fio absorvível ou inabsorvível, ou seja, monofilamentar ou multifilamentar, depende de uma série de fatores, que vocês vão ver isso, né, ao final da aula. Então, assim, alguns fatores envolvem o tempo necessário para aquela ferida cicatrizar, a tensão que é necessária ser suportada, então áreas de movimento precisam ter fios com a resistência muito maior, né? Durante o processo de cicatrização, seja ele a necessidade desse fio permanecer de forma temporária ou permanente, né, e garantir esse acesso mecânico, então a parte de ortopedia precisa de fios de alta resistência, onde vai manipular com tendões, né, que precisam, são áreas de movimento e precisam ter esse fio resistente. E além de tudo isso, tem a escolha do cirurgião, a habilidade dele, o conhecimento sobre o fio, né, que traz a segurança ao procedimento que ele vai realizar. Bom, quando eu me referi aos fios monofilamentares, né, e falei sobre a questão da infecção no multifilamentar, é porque isso ocorre mesmo. Então, o multifilamentar, ele consegue, nas suas entranhas de alças dos fios, né, consegue acumular essas colônias bacterianas, né, nesses filamentos de fio. E por isso, ele acaba sendo menos vantajoso que o monofilamentar, que não teria essa condição, né. E também os fios absorvíveis naturais, né, eles têm a desvantagem, né, como o catigu, seja ele simples ou cromado, né, de ter uma reação inflamatória muito maior, né, e a literatura aponta com muita ênfase, né, que o tempo de absorção dele acaba sendo muito imprevisível, né, então ele tem um tempo de absorção, mas isso a depender, né, da condição
daquele paciente, ele pode, às vezes, ter uma absorção mais rápida do que o esperado. E aí torna isso um pouco inseguro, né? Mas nós temos os fios absorvíveis sintéticos, né, em comparação à questão do Catigull. E aí, esses fios foram desenvolvidos para ter o quê? Uma menor reação inflamatória, né, em relação aos fios absorvíveis naturais. Eles mantêm uma resistência até o processo de absorção, tanto do início até que se complete totalmente aquela absorção, né, do fio. Eles têm disponíveis tempos de absorção curto, médio e longo, né? Dando uma segurança maior do cirurgião escolher aquele fio para cada caso, né? E a qualidade mecânica do nó também é muito importante, né? Todos eles, hoje, dentro dos absorvíveis sintéticos, eles têm semelhantes qualidades em relação ao nó, né? Então, quanto a isso, é um nó seguro, né? Então, o que a gente entende quando a gente fala do fio de sutura? Que ele vai ser colonizado por bactérias, né? Principalmente se ele for multifilamentar e se ele for natural, né? E, no caso, apresenta essa taxa maior de colonização. Porém, mesmo tendo essa taxa de colonização maior, não necessariamente aquele paciente vai desenvolver o processo de uma infecção, né? Porém, a presença daquele micro-organismo ali, ele vai aumentar esse risco de infecção pós-operatória. Então, se eu tenho um paciente que já tem uma imunidade comprometida, seja ela pela doença de base ou por comorbidades associadas, né, eu vou ter, então, quase que certo um aumento, né, ou uma chance muito maior daquele paciente vir a ter uma infecção no pós-operatório. E isso acaba prolongando muito o tempo de internação do paciente, né? Então, o que seria de 3 a 8 dias para um procedimento cirúrgico, às vezes triplica ou até mais que isso, né? E aí eu vou, só para ficar mais fácil de vocês entenderem a questão dos fios, eu peguei um quadro aqui de Medeiros que ele aponta, né, como, né, um organograma fácil de vocês visualizarem. Então, o fio absorvível, ele pode ser tanto natural, monofilamentar, né, que seria o catigo simples e o cromado, pode ser também sintético, né, que aí nós temos os multifilamentares, que são o Dexon e o Vicril, e os monofilamentares, que seriam o Monocril, PDS, e o Maxon. Então, esse seria um desenho dos fios absorvíveis. Nos fios inabsorvíveis, né, nós temos os naturais monofilamentares, que são o algodão, a seda e o linho, e os sintéticos, que eles têm apresentação tanto em mono quanto multifilamentar. Alguns deles eu vou trazer para vocês, né, os mais conhecidos, né? Vai depender muito de cada centro cirúrgico, né? Então, se eu tenho um centro cirúrgico que abrange muita especialidade, eu vou ter uma diversidade muito maior de previsão de fios, né? E eu tenho que ter um controle em sala da perda desses fios, né? Que às vezes o que acontece? Abre na mesa cirúrgica vários fios e não usa metade deles, né? Então, a perda desses fios em sala, ela precisa ser muito controlada, para que não haja essas perdas desnecessárias, visto que tem um circulante, que às vezes tem um instrumentador, que, né, que daria para a gente controlar melhor isso. Então, os fios absorvíveis, né? Primeiro que eu trago para vocês é o Catigull, que ele é extraído, então, do colágeno da submucosa intestinal de ovinos ou da serosa intestinal de bovinos. São dois fios que apresentam uma resistência muito menor aos fios absorvíveis sintéticos, né? Então, o simples, ele perde sua resistência na primeira semana e após 3, 4 semanas ele perde toda a resistência, né, em 100%. Quando são adicionados os sais de cromo, né, que foi até, quem trouxe isso para o Catigull foi o Lister, que falou muito sobre infecção,
né, e da resistência do tecido, ele trouxe, então, essa adição do cromo, que faz com que aumente, né, a resistência desse fio até 19, 20 dias, né? Porém, após 5 semanas, ele também tem uma perda dessa resistência, né? Ele não seria seguro usar em locais que precisasse, né, de um mês para cicatrizar. Que é uma coisa importante, né? Quando a gente vê um procedimento cirúrgico fechado, né, com suturas, né, independente de qual foi o tipo da sutura que foi realizada, a gente tem que ter em mente que a cooptação daquela borda pode estar perfeita, mas dentro o processo cicatricial, ele permanece por, às vezes, até 6 meses, 1 ano, dependendo do procedimento. Então, o fio, ele tem que ser capaz de, nesses procedimentos onde que há um processo cicatricial mais longo, ele ser capaz de estar, né, presente para manter esse processo, né? Então, o catigu, por ele ser monofilamentar, ele, né, tem um ponto positivo, né? A agregação do processo microbiano ali vai ser mais difícil, né? E a sua degradação, a sua absorção, ela vai ser realizada pela digestão enzimática, né? Mas nós temos a questão, né, de ter uma reação tecidual abundante. Ele não pode ser usado em suturas de tendões e fáscias, né, nem locais de muita, tenha esforços ou tensões constantes, né, e também em úlceras duodenais, sangrantes ou perfurantes, anastomoses pancreatojejunais, anastomoses biliares, né, pela essa questão do imprevisto na degradação. Então, tem algumas contraindicações. O Dexon, que é o ácido poliglicólico, ele é um fio multifilamentar trançado, né, e aí aqui a gente lembra do fato dele ser trançado, que pode ocorrer, então, um depósito de micro-organismos entre esses filamentos, é absorvível por hidrólise, né, através da água, e ele perde, né, sua resistência após 28 dias, né? Inicia o processo de degradação após 28 dias. Ou então ele fica até seguro ali, né, digamos 1 mês. E 2 meses depois ele foi totalmente absorvido. Geralmente, algumas características são importantes nele, quanto às aderências, né? Ele pode reduzir as aderências em cirurgias cardíacas pericárdicas, né? É uma das coisas que foi estudado nele. E, no caso de fechamento da parede abdominal, resultou em 16% de infecção, que é um pouco maior em relação ao fio monofilamentar, né? Que só apresentou 7% de incidência de infecção. Tá? Isso, os dois sendo utilizados em parede abdominal. A poliglactina, que é o Vicril, ele também é um fio amplamente utilizado, na verdade, também é multifilamentar, cerca de 50% desse fio, ele vai ser absorvido por hidrólise após o 28º dia também, e 100% dele está absorvido quando completar 70 dias de procedimento. Então, quando foi comparado ao PDS, né, em suturas intradérmicas, nos quesitos de presença de eritema, induração, infecção, cicatriz hipertrófica, não houve diferença, né? Então, eles são semelhantes nessa questão. E, no procedimento cirúrgico de pieloplastia, ele revelou que tem a mesma, se revelou apto também em relação tanto a fios naturais quanto sintéticos. Então, o PDS, ele é um fio monofilamentar, né? Então, por isso, a gente entende a superioridade dele, né? Ele se apresenta, né, de cor violeta, é absorvido também por hidrólise, né? Mas ele tem um tempo maior de absorção em relação ao Vicril,
né? Então, leva mais tempo para ter essa absorção. E, por isso, ele é muito utilizado em anastomoses vasculares, né? Porque consegue ficar tranquilamente 120 dias nessa anastomose, né? Em média, ele começa a ter uma absorção, né, por hidrólise, após 90 dias. Então, é muito utilizado nas anastomoses, microanastomoses, né? E muito em fios, em anastomoses vasculares. O monocrio também é um fio monofilamentar, tem qualidades semelhantes ao PDS, né, pelo tempo de absorção e com redução mínima de reação tecidual. Então, eles são muito utilizados, os dois. O que muda um pouquinho entre os dois anteriores é a questão do valor, né? Mas eles são semelhantes em todo o quesito. O Maxon também é um fio monofilamentar de absorção lenta, tá? Em estudos, né, quando eles estudam todos os calibres, ele se mostrou resistente em todos os calibres, né? Lembrando que quanto menor o número desse fio, mais grosso ele será. Então, se eu tenho 0, ele é mais grosso do que o 4,0, né? Então, é inversamente proporcional à numeração, tá? Também se mostrou, né, com um índice de infecção relativamente baixo em relação ao fio multifilamentar, que é o Vicryl, né? É um nó bem seguro, né? E, mais uma vez, um fio também utilizado em vascular, né? Artéria femoral, sob tensão, né? Aumenta bem a resistência, a reação tecidual é bem baixa. E os fios inabsorvíveis, né? As características de cada um. E aí nós temos o algodão, linho e seda. Nós temos esses três, eles podem ser também monofilamentares, em apresentação monofilamentar, ou multifilamentar, né? Esses que estão nas fotinhas são todos os três multifilamentares, né? Eles têm uma boa resistência e fácil manuseio, além de um nó firme, né? A grande vantagem desses três fios é o custo, né? Relativamente baixo comparado a todos os fios sintéticos. No entanto, por serem fios naturais, eles acabam tendo uma intensa reação inflamatória. Isso inviabiliza o uso no paciente de forma nenhuma, né? Vai depender do local, da condição clínica daquele paciente e do local em que está sendo feito o procedimento, né? E nos fios que forem, né, multifilamentares, né, tem uma questão muito importante nesses três casos, que é a infecção, né? E por ter a questão da infecção associada a uma reação inflamatória intensa, pode ocorrer a formação de fístulas, né? E a eliminação, muitas vezes, daquela sutura encapsulada via ferida operatória, tá? Às vezes o paciente operou 1 ano antes e está tendo uma expulsão de um fio. Isso não é difícil. 1 ano depois. Devem ser evitados em locais que tenha uma contaminação bacteriana grosseira, tá? Então, cirurgias que envolvem a questão que são infectadas, contaminadas, eles não podem ser usados de forma nenhuma, tá? E a seda, particularmente, ela exerce um efeito inibidor, né? Na função do macrófago. Então, o macrófago, ele é bonzinho, né? Então, a seda afasta, e isso pode trazer um ponto mais negativo para a ocorrência de infecção, nesse caso. O poliéster, né, que nós temos aí, o poliéster, vocês vão ver que vão encontrar diversas marcas, diversos fios, alguns deles são revestidos, outros não, tá? Mas de uma forma geral, a maioria é multifilamentar mesmo. Não sei porque a cada ano surge um fio novo, mas até agora o poliéster é multifilamentar. Porém, o nó dele não é muito simples, por isso
eles incrementaram essas associações para tornar o nó mais simples, né? Aí o que geralmente eles associam é o teflon, o silicone e o polivinilinato, né, para diminuir a capilaridade do fio e não tornar ele tão sem resistência e difícil de maleviar. E, né, a questão da infecção também, tá? Então, tem algumas associações para diminuir a questão de infecção e tornar mais fácil o manejo desse fio. O nylon, que é muito utilizado, então, ele tem a apresentação mono e multifilamentar, trançado, apresenta pequena reação tecidual, ele é barato, tem fácil manuseio, porém, esse é um daqueles que o nó, ele se desfaz sozinho, então não dá para dar só um nó no nylon, né? Então, o cirurgião vai ter que fazer vários nós, e isso pode aumentar o tempo cirúrgico, que em si, dependendo do paciente, também aumenta a questão de chance de infecção por aumento de tempo cirúrgico, né? A sua degradação, ela ocorre ao longo dos anos, né? Ele não é um fio absorvível, mas ele vai se degradando. Todo o material que a gente põe no corpo, ele vai se degradando. E ele pode sofrer, sim, uma alteração por enzimas proteolíticas que podem provocar essa hidrólise e tornar esse fio frágil, né, ao longo do tempo. O prolene e o surgilene, né, que são também bastante utilizados, são disponíveis na forma monofilamentar. Eles têm uma cor azul, né, a maioria dos fios absorvíveis também tem alteração de cor. Então, dependendo do fio, ele vai ser absorvível, mas, por exemplo, esse aqui que é de cor azul, não vai ter uma degradação rápida, né? Vem pra cá, bebê. Vamos cozinhar. Bom, além disso, ele pode ser fraturado, então, durante a aplicação do fio, pode ser que com o porta-agulha, às vezes, ele possa se quebrar, então tem que ter muito cuidado com ele, mas é a forma que ele é manipulado. Ele não se quebra e não se desfaz ao tecido, é a forma mesmo de pegar o fio e de segurar, ele pode ter essa quebra, tá? Mas ele tem uma resistência alta, né, e uma elasticidade também, muito utilizado em anastomoses vasculares. E quando se trata também de tendões e parede abdominal. O PTFE, né, que é um monofilamentar também, não absorvível, é muito utilizado em cirurgia plástica, né, porque ele foi um dos fios que menos reação tecidual teve nos testes, né, e por isso é um fio de escolha para uso de cirurgia plástica, principalmente aquelas que são no rosto. O Novafil também é monofilamentar sintético, não absorvível, né, elasticidade, flexibilidade e resistência são boas, né, é utilizado no fechamento da parede abdominal, né, e foi testado com, com qualidade em relação à questão da cicatriz, da largura, se origina uma cicatriz hipertrófica ou não, né, então ele diminuiu bastante a chance de hipertrofia na cicatriz. E o ACE, né, que ele pode ser tanto mono ou multifilamentar, ele vai se degradando ao longo do tempo através da corrosão ou da hidrólise, né? No entanto, ele pode também provocar uma irritação mecânica naqueles tecidos, né? E se acreditava nisso, tanto que se pegava no fio, e alguns estudos apontavam a questão do uso de esponjas de colágeno impregnadas com gentamicina,
associado a áreas, né, como no caso as esternotomias, mas não teve bom resultado. Isso tudo para diminuir a irritação mecânica, né, do fio naqueles tecidos próximos, né? Então, isso aí pode ser uma deixa, né, dependendo do paciente, né, da imunidade desse paciente, da condição que ele está no pré-operatório, para gerar, né, essa irritação e inflamação no pós-operatório e até mesmo se tornar um processo infeccioso, né? Bom, ele tem uma resistência que não é discutível, né? Que é uma resistência muito boa. Frequentemente ele é utilizado em parede abdominal, esternorrafias, né? Vira e mexe também nas herniorrafias, nas cirurgias ortopédicas, às vezes até fixação de alguns dispositivos que o paciente já possa ter tirado algumas vezes, né? Então, fechamento do esternal, parede abdominal, né? São coisas assim que geralmente não é a primeira cirurgia do paciente, né? Às vezes precisa retornar na quarta na quarta vez ao centro cirúrgico, e muitas vezes é recorrido a umas suturas mais resistentes, digamos assim, né? A tração final no reparo de tendões, ela é boa, e na necessidade de novo procedimento local, ele também não tem muita dificuldade na retirada, tá? E algumas complicações que podem ter uma associação com a sutura, com o fio, né? Que é o hematoma, o seroma, a infecção, abscessos localmente regionados ou múltiplos, a necrose, muitas vezes associado à resistência ao trauma local, a mobilidade e espessura, né? E a irregularidade na superfície da pele, né? Trazendo um resultado estético ruim. Mas isso não é só o fio que favorece, também o tipo da sutura empregada naquele local, né? Bom, a gente falou um pouco de fios, mas precisa lembrar que, de acordo com o fio, nós também temos agulhas diferenciadas, tá? Que ela vem lá no desenho da caixa do fio, né? Da embalagem do fio, né? E quando a gente fala das agulhas cirúrgicas, a gente tem que ter em mente a estrutura delas, né? Então, elas se dividem na ponta, corpo e fundo, né? Então, elas se adaptam à fixação, tem a fixação da sutura, né, do fio já incorporado nela, né? Ela tem um formato da ponta diferenciado, né? E ela vai, de acordo com o tamanho dela, a circunferência dela, ela vai ter uma alavanca que provoca no tecido uma diferente amplitude, né? E a própria curvatura daquela agulha. Então, aqui nós temos, né, a curvatura de cada agulha, então 1/4, 3/8, 5/8, né? Qual é o comprimento dessa agulha, né? E no diâmetro dessa agulha também nós temos diferentes tipos de expressão, né? De formato. Então, no fundo, nós temos tipos de fundo, agulhas atraumáticas de fundo falso ou ocas, né? Ocas são aquelas em que hoje já praticamente a gente não enxerga muito mais, né? Que seriam aquelas que envolvem a necessidade de passar um fio por ela, né? Tem aquelas abertas, né? E a de liberação controlada, mas a maioria delas é a traumática, onde o fio é fixado dentro daquela agulha, tá? Então, é o que a gente tem mais usualmente, né?
Então, o corpo da agulha, ele pode ser redondo ou oval, né? Então, o corpo da agulha, né, ele vai ter vários tamanhos, vários formatos, e a colocação correta de pegar todas as agulhas é abaixo do fundo, né? Então, nós podemos ter as agulhas ovoides que podem ser achatadas, né? Ou arredondadas, e algumas agulhas também podem apresentar ranhuras na sua curvatura interna para que seja mais fácil a pegar com o porta-agulhas. E, além disso, elas podem ser retas ou curvas, né? A grande maioria também a gente vai encontrar curva. Quando a gente fala da ponta da agulha, nós temos 4 tipos de ponta, né? Ponta cilíndrica, romba, de corte reverso e convencional, né? As pontas cilíndricas, elas são muito usadas em locais mais delicados, como o útero, vagina, as fáscias, né? Aqueles de ponta romba são mais utilizados em locais friáveis, né? Canulização, né? E que eu precise, né? Se eu usar um objeto cortante, eu vou cortar todo aquele tecido, né? Então, precisa ser algo mais rombo. Então, para cada área também, nós temos essa questão. Então, o fio, ele também importa pela agulha que ele traz, né? Então, se é algo cortante, um tecido mais forte, então a agulha, geralmente, ela é triangular, né? Ou até mesmo cilíndrica, né? Então, a curvatura que a gente falou, só para ilustrar. E aí, quando a gente fala das suturas, envolve, né, a permanência, se elas são absorvíveis, né, a técnica, se elas são em pontos separados, em pontos contínuos, né, permanência absorvível e inabsorvível, técnica de pontos separados ou contínuos, os planos, se pega um ou dois planos juntos, né, que também existe esses estudos, se é mais seguro usar, fazer uma sutura em 2 planos, né, em camadas, ou não, né, se faz em um plano só. Os estudos que se tem são mais antigos, mas eles apontaram que não existe tecnicamente, estatisticamente relevante a diferenciação entre os dois, que os dois causam os mesmos pontos de benefício, né? E se as bordas, elas têm uma eversão ou uma inversão, né? Então, tudo isso está relacionado a uma classificação de sutura, que seria o quê? A aproximação das bordas, né? Então, para uma boa síntese ou uma boa aproximação das bordas, é necessário que tenha sido feito um cuidado com antisepsia, minimizar ao máximo o risco de contaminação, né? Porque aí evita que a borda não tenha uma boa coaptação, né? Se eu tenho um processo de contaminação ali, obviamente a borda vai ser a primeira a afastar, para drenar seroma, para drenar pus, né? Ou mesmo para drenar um hematoma. Então, se eu tiver qualquer alteração durante a sutura, né, de tensão exagerada, ou de trauma, o paciente anticoagulado, né, isso vai interferir no pós-operatório para aquele paciente. A apresentação adequada das bordas permite, então, uma sutura sem irregularidades ou falhas na aproximação e, consequente, uma sutura, né, mais bonita. Uma hemostasia prévia também diminui a possibilidade de infecção e filtração nos tecidos. Ausência de tensão nas bordas por aproximação de plano profundo, né? Evita deiscência por erro técnico e propicia também uma qualidade melhor da cicatriz. E evitar planos não preenchidos, ou seja, espaços mortos, né? Porque ali nós vamos ter a formação de pequenos abscessos, de acúmulo de drenagem e até mesmo pode ter algum corpo estranho, né? Ou até tecido desvitalizado. Então, considerando tudo isso, a aproximação de bordas, ela pode ser tanto da forma que a gente falou, através do fio de sutura,
pode ser por adesivos, que hoje é amplamente utilizado lá fora, ou por cola, né, de cianocrilato, que também é bem difundido lá fora. Pelo custo tem chegado aqui, mas é uma questão mais controlável, mais em pontos de trauma, né? Locais onde atende muito trauma. Lá no base a gente tem a cola cirúrgica, né? Então aqui eu vou apresentar para vocês as suturas mais comuns, né? Os tipos de suturas mais comuns. Aqui, primeiro, nós vamos listar as suturas separadas. Então, nós temos os pontos simples, comum e invertido. Então, eles têm uma cadência correta, um processo de colocação regular, a distância é a mesma entre eles, né? Pega derme na sua totalidade para fazer essa sutura, né? É uma sutura simples. Nós temos também a sutura em U vertical, que é chamada de Donati, que ela precede dessa forma, arredondada, e para isso precisa de uma agulha maior, né? Então, o retorno da agulha para a borda inicial, no espaço intradérmico, ela faz frente ao passo inicial. Temos também a sutura de Donati, que fica nessa formação. Muitas dessas suturas, elas não são as mais empregadas geralmente, né? São utilizadas em alguns casos, onde, por exemplo, eu não posso ter uma tensão maior, porque aí, no caso, a sutura de Donati, ela diminui a tensão, diminui a chance de isquemia de bordos, né? E isso são alguns casos mais especiais que são utilizados. A mais comum costuma ser a simples, né? É a sutura em U horizontal, né? Ou ponto de Gilles. Ela penetra também de forma intradérmica, né? Em uma das bordas, e na borda contralateral o fio é totalmente intradérmico, de forma a ter um formato de U. O ponto em X, né? Aí nós, nesse tipo de ponto, há uma aplicabilidade maior para ter uma força de tensão maior, né? Onde há a necessidade de uma hemostasia melhor, né? Mas é um fio que vai aumentar bastante o processo de síntese, né? O tempo de processo de síntese. Então, sutura simples são a mais comum, né? E a sutura de Gilles também costuma ser bem utilizada, que já passei para vocês. Nas suturas contínuas, nós temos a sutura contínua simples, né? Que é muito utilizada em necessidades de enxertos ou retalhos, onde eu preciso deixar aquilo ali um tempo bem maior, né? Tanto que a retirada dessas suturas não são precoces, né? Ou quando eu tenho um abdômen que tem um edema grande, ou que tem um processo de ascite instalado, né? Geralmente é feita a sutura contínua, né? E aí costuma ter um nó no começo e outro ao final. Tem também a sutura em bolsa, que ela é feita de duas formas, com 2 alinhamentos, né? Geralmente fica com as bordas invertidas, né? E isso é mais para a questão interna. O ponto em U horizontal interno, intradérmico, muito utilizado na questão da cirurgia plástica, tá? E tem o nó nas duas extremidades. Mas quando eles costumam realizar o intradérmico, na maioria das vezes, não é uma regra, né? Mas na maioria das vezes eles utilizam uma sutura absorvível, né? Que aí não há necessidade de retirar. Esse ponto em U, numa sutura não absorvível, vai incomodar bastante para sair. Vai sair, mas vai incomodar. Então, causa dor no paciente, né?
E a sutura intradérmica, né, sem ser exatamente em U, né, sem cruzar, né, que é mais superficial. Então, também é uma sutura bem contínua, né, e não tem uma curvatura tão grande. Bom, jamais para finalizar a nossa aula, provavelmente quem está no centro cirúrgico já viu, né, e já está mais inteirado da necessidade dos instrumentais gerais, dos instrumentais específicos e organização desses instrumentais, né? O que a gente vê? Muitas vezes os nomes dessas pinças ou a descrição envolvem a descrição das medidas ao qual ele vai ser utilizada, então o bisturi, né? Ou a pinça que tem o nome do inventor, ou o instrumental que tem o nome científico relacionado ao procedimento cirúrgico. Então, a gente vai encontrar essas nomenclaturas diferentes de acordo com esses 3 padrões, tá? E eles vão ser o quê? Ferramentas, dispositivos que vão realizar ações específicas, e aí nós temos os instrumentos específicos e temos também os instrumentos gerais, né, para cada procedimento cirúrgico. Então, a gente inicia com os instrumentos de diérese, né, que são aqueles que vão compor a abertura dos tecidos, né, então, o primeiro momento do processo cirúrgico. As principais manobras, que são a incisão, a secção, divulsão, punção, dilatação e serração, né, os bisturis entram aqui, e aí é importante que a gente saiba que os cabos mais utilizados são 3, 4 e 7, e que as lâminas de 9 a 17 acoplam no cabo 3, de 20 a 25 no cabo 4, e de 10 a 17 no cabo 7. Além do bisturi de lâmina, nós temos o bisturi elétrico, que também compõe essa parte. Quando a gente tem a tesoura, né, é importante que eu entenda que na pinça, né, eu vou ter a ponta, eu vou ter o fulcro de articulação, né, eu vou ter as hastes, os anéis, e a cremalheira quando ela trava, tá? Então, é importante que eu entenda isso. No caso da tesoura, a lâmina, e no caso de uma pinça, eu vou ter as garras, que aí vão ter vários formatos e vários tamanhos, e daí eu vou ter nomes diferentes para esses instrumentos. Então, nos instrumentos ainda, né, nós temos a tesoura de Metzenbaum, que é bem conhecida, e a tesoura de Maio, né? Ambas receberam o nome dos seus inventores, né? São indicadas, por exemplo, Metzenbaum é indicada para uma diérese mais delicada, né? Um corte menor, né? Ela é mais fina, com a ponta mais romba, né? E considerada menos traumática que a tesoura de Maio, né? A Maio, ela é mais robusta, mais pesada, né? A gente controla melhor para necessidades de manuseio de áreas mais robustas, né? E ambas podem ser encontradas tanto com lâminas curvas ou com lâminas retas. Além desses instrumentos, nós temos as serras, as serralhas, os costômulo, as pinças goivas, os trocates, as agulhas de punção e as ruginas, tá? Todos eles se incorporam nos instrumentos de diérese. Já quando a gente passa para os instrumentos de hemostasia, que é o segundo tempo cirúrgico, nós temos instrumentos de controle daquele fluxo sanguíneo, seja ele de forma temporária ou definitiva, preventivo ou corretivo, né? E aí nós temos as pinças hemostáticas, tanto retas quanto curvas, a pinça Mixter e a pinça Kelly. A Mixter é uma pinça que ela pode ser hemostática longa ou curva, angulada, é utilizada para pedículos vasculares, né?
auxilia também na dissecção de vasos e na passagem de fios na ligadura dos vasos, né? Pode ser trabalhada também em pedículos hepáticos, renais e pulmonares, e ela pode ser apresentável nos tamanhos de 18 a 35 centímetros, né? E tem também uma versão baby, que eles chamam, que é de 14 centímetros. A Kelly é uma das pinças amplamente utilizadas, né, mais comuns na bandeja geral. Ela é utilizada em vários procedimentos sanguíneos, né, para promover também procedimentos que envolvem vasos sanguíneos, no caso, na promoção da hemostasia, né? Ela pode ser também curva ou reta e varia entre 14 a 16 centímetros o tamanho. Aí tem também a Halsted e a Criley, né? Que são bem semelhantes à pinça Kelly, só muda a parte de pega, a distância da gramatura da ponta da pinça, tá? As ranhuras da ponta da pinça. Tem a pinça de Rochester, né, que é bem utilizada para vasos, as pinças intestinais também, os eletrocautérios, a pinça de Satinsky, Collet, Bulldog, né, então todas essas pinças envolvem a parte de hemostasia. E, por fim, os instrumentos de síntese, né, que são os instrumentos utilizados para reconstrução, para finalização, que envolve o porta-agulhas. Os mais utilizados são o de Mathieu e Mayo-Egger, né, e nas pinças, as pinças de apreensão, que aí tem vários tamanhos, né, e geralmente tem umas ranhuras laterais mais finas, né, como no caso, para a pele, a pinça de Addison. Aí nós temos também as agulhas, os fios, os grampos, os grampeadores mecânicos, tudo isso faz parte dos instrumentos de síntese. E, separado a tudo isso, nós temos os afastadores, né, que auxiliam no melhor visualização do campo, e aí nós temos vários deles, né, Doen, Farabeuf, acho que Farabeuf foi o que eu mais tive dificuldade em decorar na bandeja básica, porque eu sempre confundia ele com o outro que nem pus aqui, ó, que agora não estou me lembrando. E eles podem ser tanto estáticos quanto dinâmicos, né? Eles podem ter a movimentação também. E muito importante é como esses instrumentos eles vão ser dispostos, né, na mesa cirúrgica. Então, eles precisam ter uma sequência de organização, né? Geralmente, existem várias formas de organização, tá? Geralmente se colocam os instrumentos atraumáticos depois dos mais traumáticos, né? Em diferentes classificações. As pinças são consideradas menos traumáticas, as pinças anatômicas são menos traumáticas do que aquelas que têm dente de rato, por exemplo. A Halsted são menos traumáticas que a Kelly, né? Então, de acordo com o que aquela pinça tem de delicadeza, ela é montada, né, naquela mesa. E aí vai influenciar no tipo de cirurgia e a preferência do cirurgião também. Tá? Sempre o material é distribuído da direita para a esquerda, primeiro o curvo e depois o reto, né? A ponta do material sempre voltada para a parte superior da mesa, e a curvatura, né? Voltada para a superfície da mesa. Então, sempre da direita fique sobre o da esquerda. Na ausência do instrumentador, a ponta do material deverá estar voltada para a parte inferior da mesa, tá? Porque aí o próprio cirurgião vai pegar. E os instrumentos devem estar organizados também na ordem que serão utilizados durante o procedimento cirúrgico. Então, primeiro os instrumentos de diérese, depois de hemostasia, preensão, separação e síntese, né? Nessa ordem. E o que a gente tem, né, para lembrar? O que eu tenho que me lembrar de resumo?
Então, na classificação dos tipos de suturas, né, da questão de ser absorvível e inabsorvível, da origem desse fio, qual é a composição e principalmente a capilaridade, isso é muito importante. Então, o enfermeiro, ele não vai escolher o fio, né? Quem vai escolher o fio é o cirurgião, de acordo com o procedimento. Então, se eu tenho várias equipes cirúrgicas, eu preciso saber, em cada procedimento cirúrgico, qual é o fio que eles têm de maior, né, utilização. Eu tenho que conhecer todos os fios, né, organizar a disponibilidade deles de acordo com os procedimentos que são feitos naquele centro cirúrgico que eu estou, né. Tenho que conhecer os tipos de sutura, né, que daí há uma diferenciação, né, para a remoção daquela sutura, né. Talvez o enfermeiro do centro cirúrgico não seja a pessoa que vai remover, que não é, né? Mas precisa que a melhor sutura seja utilizada em cada procedimento para que isso facilite no pós-operatório também, né? Seja cola cirúrgica, seja hastes de aproximação, adesivos de aproximação, seja fio cirúrgico. Eles precisam ter uma qualidade para garantir um pós-operatório para aquele paciente, né? E a disposição, a organização, o que eu tenho de materiais, né? Disponíveis, eu tenho os materiais disponíveis para todos os procedimentos, eu tenho uma necessidade maior ou não, de acordo com o mês do ano, então tudo isso precisa ser avaliado pelo enfermeiro que está em centro cirúrgico.